Bom dia, irmãos. Hoje, dia 4 de maio, vamos ler Atos 16, de 1 a 15, Juízes 2 e 3 e Jó 34. Então, vou começar pelo livro de Atos, capítulo 16, de 1 a 15. Paulo leva consigo a Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. A visão em Troade e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e, tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos, Lídia convertida. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do destino e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falávamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: Se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E aí ficou, e nos constrangeu a isso. Juízes capítulo 2. Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. A morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, no norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins.
Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor dele, e as adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos expoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão de seus inimigos em redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão do que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízos, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia dele ante os seus gemidos, por causa dos que se apertavam e oprimiam. Sucedeu, porém, que falecendo o juiz, reincidiam, e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Para por elas, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 3. Povos pagãos no meio de Israel. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto não somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal e Amon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais, por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Otiniel livra os israelitas do poder de Cusar Risataim. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu à peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sob Eglon. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi. E feriu Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo de suas vestes.
do lado direito. Levantou tributo a Eglon, rei dos Moabitas, que era homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estava as imagens da escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos os que assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos dos reis e viram, e eis que as portas da sala do verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta, tomaram-na da chave e abriram. E eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: Segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos moabitas, e desceram após ele. E tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixou passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes. E não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel. E a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Zangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Jó capítulo 33. Deixa eu ver, confirmar. 34. Jó 34. Eliú justifica a Deus. Disse mais Eliú: Ouvi, ó sábios, as minhas razões. Vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é direito escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso, a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homens há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade, que caminha com o homem perverso. Pois disse: De nada aproveita o homem com prazer sem Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus, para o praticar ele a perversidade. E do Todo-Poderoso cometei injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz o que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isso, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrece o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Disse ao rei: ó vil, ou os príncipes: ó perversos, quanto menos àquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obras das suas mãos. De repente morre, à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados pela força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombras, assaz profundo onde se escondam os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de o fazer a juízo perante ele. Quebranta os fortes sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos.
Ele os fere como os perversos à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietasse, quem o condenará? Se encobriu o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem, para que o ímpio não reine, não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo em cima no tu, se cometer injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-á o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento e na sua palavra não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade. Pois o seu pecado acrescenta a rebelião. Entre nós com desprezo bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus.